Olá, jovens padawans. Professor Lucas Almeida aqui e na aula de hoje, Direito Constitucional. Dessa vez a gente vai falar sobre os entes federativos. Já falamos sobre a organização do Estado, falamos do Estado federado, falamos também da União, um dos nossos entes federativos, e na aula de hoje vamos falar dos demais entes federativos. Estados, municípios e Distrito Federal, certo? Lembrando que, para ser considerado um município, é necessário três autonomias, certo? Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira, certo? A autonomia política é aquela autonomia que permite que os entes federativos eles elejam seus próprios representantes e editem suas próprias leis. Autonomia administrativa é aquela capacidade de autogoverno, de se autogovernar. E a financeira é de ter o seu orçamento próprio, certo? Tanto o seu orçamento próprio quanto a arrecadação própria, capacidade e competência tributárias próprias, certo? Então, são essas três características que definem um ente federativo, essas três autonomias, certo? Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira, certo? Então, começando sobre os entes federativos, a gente chega a falar dos estados, certo? Eles estão previstos ali, as suas competências do artigo 25 ao 28 da Constituição, certo? Então, os estados eles podem criar suas próprias constituições e suas leis próprias. Então, existem as constituições estaduais, certo? São frutos do poder constituinte derivado, certo? Ou de segundo grau, chamado poder constituinte decorrente, certo? Que permite que os estados criem suas próprias constituições. O poder constituinte reformador é aquele que permite que a Constituição seja alterada e reformada, aqui pelas emendas constitucionais. É só uma curiosidade nerdista para vocês. Então, os estados, além de criar suas constituições, suas leis estaduais, essas leis estaduais possuem a competência residual e suplementar. O que é isso? Competência residual é que aquilo que não for permitido para os estados legislarem, eles podem, certo? Aquilo que não for competência privativa da União nem dos municípios é dos estados, certo? É o que sobra. Residual, certo? Residual, qualquer coisa que for residual é aquilo que sobra, certo? Além disso, tem a suplementar. O que é isso? É de complementar ou reforçar as legislações já existentes, certo? Por exemplo, a União ela pode legislar sobre licitações. Ela criou a Lei Geral de Licitações, a 14.133, certo? Não é mais a Lei do Cão, a 8.666. Agora estamos com a Lei 14.133, uma lei geral da União. Então, os estados, diante da sua competência suplementar, eles podem criar uma lei de licitações para regulamentar as licitações com base nos interesses locais, certo? Obviamente, tem que estar de acordo com a Constituição e com a Lei Geral Federal, certo? Essa é a lei, é o poder suplementar legislativo dos estados, certo? Além disso, outra coisa importante que geralmente cai em prova é que a responsabilidade dos estados é a exploração e distribuição de serviços de gás canalizado, certo? E esse serviço, essa exploração, ela pode ser feita diretamente pelos estados ou por meio de concessão, certo? É só uma observação que é importante fazer porque está previsto na nossa Constituição, certo? Além disso, os estados eles também têm a prerrogativa de criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, certo? Por meio de lei complementar estadual, certo? Por meio de lei complementar estadual, os estados podem criar essas regiões metropolitanas. E para que serve isso? Vamos supor que a gente tem vários municípios ali limítrofes, um perto do outro. E aí um serviço de um para outro, ele pode ficar complicado. Vamos supor o serviço de transporte urbano. Tem um município que começa aqui e tem outro vizinho. E aí de um para o outro, um município diz: não, meu, para aqui, eu não tenho como fazer esse serviço porque eu estou ultrapassando a competência de outro município, estou ultrapassando o território de outro município. E aí as pessoas que vivem e trabalham entre esses municípios, eles ficam limitados ali se eles dependerem de um serviço público, certo? Então, o Estado pode criar uma região metropolitana para organizar e fazer com que os serviços públicos consigam ser intermunicipais entre um município e outro, para que a população tenha acesso a esse serviço público, certo? Então, o objetivo de criar essas micro-regiões é isso, certo? É fazer com que os municípios eles funcionem e os serviços sejam prestados entre um e outro sem o limite territorial. Tranquilo aqui, de boa. Vamos seguir, certo?
Os bens dos estados eles estão previstos no artigo 26. É bem tranquilo aqui. A gente já falou dos bens da União, os bens dos estados são bem tranquilos, certo? São esses três que estão elencados aqui, bem tranquilos, certo? Quais são? As águas superficiais, as subterrâneas, fluentes e emergentes e o que não for da União, nem dos municípios, certo? Então, rios, tudo que não for dos municípios ou da União são dos estados, certo? As ilhas oceânicas e costeiras no seu domínio, obviamente excluindo as ilhas que não forem da União, dos estados ou particulares. Ilhas que forem fluviais ou lacustres também são dos estados, obviamente aqueles que já não têm outros titulares, e as terras devolutas não pertencentes à União. Para quem não sabe, terra devoluta são terras públicas que não têm nenhuma destinação específica, certo? São uma terra pública que está lá sem nenhuma destinação, são terras devolutas. Então, o que não for da União é dos estados, certo? Então, sobre bens dos estados é isso. É bem simples, é uma coisa meio decoreba. No artigo 26 são 4 incisos só, mas é importante a gente trazer aqui para vocês. Além disso, poder legislativo estadual, certo? A sua autonomia política. Começando pelo número de deputados estaduais, certo? Ele é proporcional ao número de deputados federais, certo? É o triplo de deputados estaduais. Então, a cada deputado federal, temos 3 deputados estaduais, certo? Então, como o mínimo de deputados federais são 8, o mínimo de deputados estaduais é 24, certo? É proporcional aí, são 3 vezes mais, é o triplo de representação, certo? O mandato dos deputados é de 4 anos, certo? Segue as mesmas regras previstas no direito eleitoral para todas as outras cargos políticos do Poder Legislativo, certo? A remuneração dos deputados estaduais, só uma observação que a gente está focando aqui nos deputados estaduais, porque os deputados federais a gente vai focar quando estiver falando do Poder Legislativo em outro vídeo, em outra aula, certo? Lembre-se que aqui a gente segue os ensinamentos de Jack, o Estripador. Vamos por partes. Tranquilo? Então, a remuneração dos deputados estaduais não pode ser superior a 75% da remuneração dos deputados federais, certo? Ainda sobre o legislativo estadual, é possível lei de iniciativa popular, certo? A lei estadual deve dispor como é que deve ser feita a lei de iniciativa popular, certo? Uma lei que a população pode criar, certo? Que a população pode colocar esse projeto em votação na Assembleia Legislativa do Estado, de iniciativa popular, certo? Sobre isso a gente vai falar mais sobre leis de iniciativa popular quando a gente estiver falando sobre o processo legislativo em um outro vídeo também. Lembre-se de Jack, beleza? Passando para os municípios, certo? Outro ente federativo que passou a ser ente federativo com a nossa Constituição de 88, certo? E aí tem as 3 autonomias: autonomia política, administrativa e financeira, certo? Começando pela lei orgânica. Então, o município ele não tem uma Constituição, ele tem uma lei orgânica, certo? Uma coisa importante sobre isso é que o artigo 29 da Constituição, ele traz como é o rito de aprovação de uma lei orgânica, seja municipal, seja distrital, porque o Distrito Federal ele também é regido por lei orgânica e não Constituição distrital, certo? É nesse artigo que tem o quórum mais rígido da nossa Constituição. Então, se você pensa que o rito mais rígido, o quórum mais rígido é da aprovação de uma emenda constitucional, você está equivocado, certo? Numa emenda constitucional, certo? Para a aprovação de uma emenda constitucional, para alterar a nossa Constituição, é necessário um quórum de 3/5 dos votos, ou seja, 60% em 2 turnos de votação. Numa lei orgânica, são 2/3, ou seja, 66,6666%. Em 2 turnos de votação também, certo? Coisa importante aqui é que entre um turno e outro de votação é necessário um intervalo mínimo de 10 dias na lei orgânica, certo? Então, para a aprovação de uma lei orgânica, aprovação em 2 turnos de votação, por, no mínimo, 2/3 dos votos dos vereadores e cada turno com um intervalo mínimo de 10 dias entre eles, certo? Na nossa Constituição não tem esse intervalo mínimo. Então, pode haver, por exemplo, terminou um turno de votação, começar o outro imediatamente. Na lei orgânica não pode. Interessante é que o Constituinte
ele trouxe um sistema mais rígido para a questão das leis orgânicas e menos rígido para a Constituição, mas, obviamente, na nossa Constituição não deixa de ser rígida por causa disso, certo? Então, a lei orgânica municipal ela deve seguir, obviamente, a Constituição Federal e a Constituição Estadual, certo? Importante mencionar aqui que não há hierarquia entre os entes federativos. Então, a gente não tem uma hierarquia entre a União, estados e municípios. Nenhum é subordinado ao outro, certo? Eles são autônomos, mas há uma hierarquia legislativa, certo? A gente tem a supremacia da Constituição e ela não pode ser contrariada. A gente tem a dos estados e a gente tem a lei orgânica e nenhum pode contrariar o outro, de cima para baixo, certo? Então, na forma legislativa há sim hierarquia, beleza, mas entre os entes federativos não há, certo? Os estados eles não são subordinados à União, nem os municípios são subordinados aos estados ou à União, não há hierarquia entre eles, apenas legislativa, que fique bem claro isso, certo? Passando aqui para uma parte interessante, é como nascem os municípios. Eu vou contar uma historinha para vocês. O papai município conheceu a mamãe município, isso era antigamente, certo? Isso bem antes da nossa Constituição atual. Então, o papai município conheceu a mamãe município e eles se apaixonaram. Como fruto desse amor, nasceu um pequeno bairro. E esse bairro se transformou em um municípiozinho, certo? Acontece que papai município e mamãe município gostavam muito de procriar. E aí foram procriando e nascendo municípiozinho atrás de municípiozinhos, certo? Só que papai município e mamãe município eram inconsequentes. Eles não tinham como sustentar tantos municípiozinhos. E sobrava para quem? Para a vovó União. Então, a vovó União tinha que sustentar todos esses municípiozinhos, porque o papai município e a mamãe município não davam conta. Então, sobrou para a vovó União, que acabou tendo que pagar pensão para vários municípios. E isso estava sendo muito caro. Foi aí que, com a Constituição atual, resolveram barrar papai município e mamãe município e trazer alguns critérios de como os municípios devem surgir a partir de então, certo? Então, essa previsão está no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição. E como é que funciona a criação de municípios atualmente, certo? Primeiro é necessário uma lei complementar federal, certo? Uma lei complementar federal. Para que serve essa lei? Essa lei ela cria o início e o fim e os requisitos para a criação de novos municípios. É como se fosse um edital de um concurso, certo? Estão abertas as inscrições para novos municípios. E aí essa lei ela traz os períodos e os requisitos para isso, certo? Então, houve a edição da lei complementar. Interessante é que essa lei nunca foi editada, certo? Já tiveram alguns projetos de lei tramitando no Senado, mas nenhum passou. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje, em fevereiro de 2025, não temos ainda essa lei, certo? Essa lei ainda não foi criada. Então, para criar um município é necessária essa lei, dizendo as condições e os prazos, certo? Depois disso, há um estudo de viabilidade municipal para saber se os novos municípios eles vão ter condições de se sustentar, de ter autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política, certo? Consulta-se o Tribunal Regional Eleitoral daquela região para saber se vão ter eleitores suficientes, ver se vai ter recursos suficientes, se o município vai conseguir se sustentar, certo? Foi aprovado, viu que no estudo concluiu pela viabilidade, é possível ali criar um novo município naquela região, certo? É feito um plebiscito, uma consulta à população diretamente interessada naquela região para saber se a população quer ou não um novo município. Aprovou o plebiscito, a população aceitou a criação do novo município em uma lei estadual, não precisa ser complementar, certo? Uma lei estadual cria o novo município, certo? Então, com base no parágrafo 4º, artigo 18 da Constituição, é assim que se cria um município atualmente, certo? Lei complementar federal, depois o estudo de viabilidade, depois o plebiscito e depois a lei estadual. Tranquilo aqui, né? Agora vocês já sabem de onde vêm os municípios. Diga isso para papai e mamãe também. Sobre as competências do município, temos a competência legislativa, né, que é a de legislar sobre seus assuntos de interesse local, né? Ela também suplementa a lei federal e a lei estadual, de acordo com seus interesses locais, certo? Também tem a competência tributária de instituir seus próprios tributos. Temos 3 impostos municipais: IPTU, ISS e ITBI, previsto no artigo 56.
certo? Também tem a competência de legislar e prestar os seus serviços públicos na sua região, certo? Serviços públicos de interesse local. O ordenamento territorial também, de organizar o seu próprio território ali, do plano diretor da cidade para organizar o que deve ser construído, quais são os limites de construção e tudo isso, além de promover a proteção do patrimônio histórico, cultural de sua localidade, certo? Obviamente, respeitando a legislação federal e estadual. Tranquilo aqui, né? De boa. Sobre fiscalização dos municípios, ela pode ser feita internamente, certo? Pelo próprio Legislativo Municipal, pela Câmara dos Vereadores, certo? E pelos sistemas de controle do próprio Poder Executivo Municipal, né? Que tem o princípio da autotutela. A gente vai ver isso no aula de Direito Administrativo, se eu já não tiver gravado. Nessa data eu não gravei, mas quando eu gravar, vai estar aqui linkado. Vocês podem assistir também os princípios administrativos, certo? Tem o controle externo também, que é realizado pelo Tribunal de Contas dos Estados. Lembrando que os municípios eles não têm Tribunal de Contas, certo? No Brasil só existem dois tribunais de contas municipais, o de São Paulo e o do Rio de Janeiro, mas eles foram antes da Constituição e acabaram sendo mantidos, certo? Então não temos Tribunal de Contas Municipal. Então, externamente, o controle do município, a fiscalização do município é feita pelo Tribunal de Contas Estadual. Além disso, é feito também pelos próprios contribuintes, certo? Através do portal da transparência. Todas as contas devem ser públicas e transparentes, né? Então, os contribuintes, os particulares, as pessoas têm acesso às contas municipais e podem fiscalizar ali para ter esse controle das contas municipais. Distrito Federal agora, passando para o nosso último ente federativo. Primeiramente, ele acumula as funções dos estados e dos municípios, certo? Ele acumula essas duas funções. Então, tudo que a gente falou dos estados e dos municípios, ele se aplica também ao Distrito Federal, certo? Outra coisa importante é que ele não pode ser dividido em municípios, certo? Ele é um ente federativo e ele não pode se dividir em outros entes federativos, certo? Brasília fica no Distrito Federal, mas Brasília não é um município. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre a União, sobre a capital federal, certo? Então ele não pode ser dividido em municípios, certo? A autonomia do Distrito Federal, apesar de ele ser um ente federativo autônomo, ela é parcialmente tutelada pela União em assuntos muito importantes, certo? Por exemplo, a União, ela organiza e mantém as polícias civil, militar e o corpo de bombeiros militar, a polícia penal também, certo? Então ela organiza e mantém essas polícias, certo? Apesar de elas serem subordinadas pelo governador do Distrito Federal, certo? A subordinação das polícias civil, penal, militar e o corpo de bombeiros militares a subordinação é do governo do Distrito Federal, mas a organização e a manutenção e o custeio é pela União, certo? É a União que custeia isso aí. Além disso, a União também custeia o Poder Judiciário e o Ministério Público Distrital, certo? A Defensoria Pública antes era mantida também pela União, hoje já não é mais, certo? Então, cuidado com essa pegadinha. E por que a União fica responsável por organizar e manter essas polícias no Distrito Federal? Isso é óbvio, certo? O Distrito Federal, ele é o centro de organização do nosso país, certo? Lá onde estão as principais autoridades, os principais órgãos de governo, certo? É lá onde funciona todo o nosso país. Então é importante que a União, por ter mais recursos, fique tomando de conta da segurança de lá, certo? É muito importante que a segurança de lá seja bem estruturada e seja bem organizada para evitar golpes ou coisas que podem prejudicar o andamento da nossa nação, certo? Então é muito importante isso, certo? Então, o porquê de ser tutelada parcialmente pela União é isso, certo? Para garantir aí o funcionamento do nosso país, é questão de segurança nacional, certo? Para isso, existe o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é onde a União coloca os recursos lá para custear esses serviços, certo? E esse fundo, ele é organizado e ele é fiscalizado, organizado não, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e não pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, certo? Para garantir aí que o nosso país ele tem um bom funcionamento e que os nossos órgãos de governo eles não tenham seu funcionamento prejudicado por questão de falha de segurança. Tranquilo aqui, né? Isso aqui é tudo que a gente poderia falar sobre o Distrito Federal, uma vez que ele acumula todas as funções
dos outros entes federativos, né, dos estados e dos municípios. Só trouxe aqui essas observações da tutela parcialmente feita, né, na organização que é tutelada parcialmente pela União, em decorrência da importância desses serviços para o nosso país, certo? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Ficou um pouco mais extensa, mas a gente falou de todos os entes federativos. Então, se você gostou, deixa o seu like, certo? Curta aí, comente o que foi que você achou, se faltou alguma coisa, se quer complementar alguma coisa, se quer um conteúdo futuro. Então, deixa aí seu comentário, certo? E compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar muito o canal, certo? Então, eu vejo você na próxima e que a força esteja com vocês.